orar, meus queridos. Maravilhoso Deus, querido Pai que estás no céu, que privilégio, Senhor, terminar uma semana e começar uma nova semana em Tua companhia através do estudo da lição com os queridos amigos e professores aqui da Escola Sabatina do Fonseca. Que nós possamos, Senhor, através desse recapitular, que nós possamos fazer a Tua vontade onde quer que estejamos, segundo o Teu querer e alcançando mais pessoas para Cristo. Nos abençoe mais uma vez, abençoe todas as famílias da igreja, do colégio, que estão aproveitando aí a chegada do sábado para te buscar, para aprender um pouco mais sobre a tua palavra, para, através da Novo Tempo, ou através do estudo da palavra, da lição, que o Senhor possa estar ajudando e transformando vidas através da tua palavra. Nos abençoe mais uma vez com o estudo da lição, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Na vida. Bom. Lição dessa semana, cristão e o trabalho, né? E aí, o que vocês têm a comentar sobre o que isso tem a ver com educação? Não vou nem começar pelo diretor, porque aí é jogar sujo. Mas e aí, o que tem a ver o cristão, o trabalho e a educação? Bora lá. Pode abrir aí, Kathleen. Que na verdade é porque ela está com vergonha, mas foi a ideia dela aqui. Que na verdade uma das pelo menos que eu considero assim, uma das bases da educação é a criança desde cedo aprender que ela vai precisar ter a sua contribuição da forma como ela puder na casa primeiramente, né? E isso, eu olhava muito meus cunhados, né? Falar mal aqui da minha sogra. Meus cunhados ninguém são trabalha. 3. Os cunhados ninguém trabalha. É isso? Não, trabalho. Tá. Eu, assim, na época de mais jovenzinha, de 14, 15 anos, né? Aí, minha sogra fazia tudo. E eles ficavam ali sentados, não faziam nada. Ou seja, ela não deixava eles ajudarem. E isso vai crescendo, vai desenvolvendo essa parte de não sentir a necessidade de ajudar na casa, né? E eu olhava assim com outros olhos, porque em casa, mesmo sendo homem, mamãe sempre dizia assim, ó, vai, faz arroz, varre a casa, cuida da tua irmã, faz isso, faz aquilo. São olhares diferentes, né? Mas eu entendo que a Isabelle, mesmo pequena, ela precisa já aprender a fazer algumas coisas, já tem as idades para ela fazer. Isso vai desenvolvendo o caráter dela das outras formas também. O trabalho foi criado por Deus, né? O trabalho é algo muito importante, como o Sloan acabou de dizer. Mas vem cá, cara, o trabalho não é maldição? Não foi por causa do pecado o trabalho? Não. Não? Muitas pessoas acham que o trabalho veio após o pecado, né? E muitos acham também que Adão e Eva ficava lá no Jardim do Éden, sentado, olhando para o céu, não fazia nada, mas na verdade eles cultivavam a terra, né? Então Deus disse assim, ó, do suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Então o trabalho foi criado por Deus para ser uma bênção para o ser humano, como o Luan falou, né? Ajuda a gente a nos desenvolvermos, né? Como pessoa, como homem, fisicamente, mentalmente e até espiritualmente. Porque se Deus criou o trabalho, Deus não cria nada que seja ruim. Nada. Tudo que Deus criou para o ser humano é bom, né? Então, eu penso que o trabalho é muito importante na vida do ser humano, no seu desenvolver desde a sua mocidade até os seus últimos dias, né? Complementando aí o que foi falado, o trabalho ele ajuda na formação do caráter, né? Então, assim, pegando um pouquinho do que o João falou ali, hoje, por exemplo, eu também tive esse problema. Minha mãe fazia tudo em casa, né? Então, só aquele filme. Olha teu cunhado aí. Aí, hoje
hoje eu corto um dobrado comigo mesmo para ajudar nos afazeres de casa. Eu sei que isso é importante. Então, assim, racionalmente, você quer fazer. Mas eu não acordo no dia, que vontade de fazer um arroz. Não, no máximo eu posso acordar com que vontade de comer um arroz. Mas fazer, não. Então, assim, isso se manifestaria se, quando criança, eu tivesse essa prática, entendeu? Hoje eu tenho que, né, seguir um caminho talvez um pouco mais difícil. E um outro aspecto para ressaltar é que, assim, isso está tanto na nossa natureza que, salvo raríssimas e talvez patológicas exceções, quando a gente fica sem um a fazer, e aí não necessariamente essa questão do trabalho formal ou, né, você receber para fazer, mas sem você ter uma atividade, a gente tende a ficar deprimido, né? Então, faz parte da nossa natureza buscar uma utilidade, né? E com isso, se você extrapola isso para a sociedade, todo mundo exercendo a sua utilidade, você contribui para uma sociedade mais equilibrada. E Deus, como o arquiteto mora, o engenheiro por excelência, ele concebeu o ser humano para ser pecinhas, né, dessa engrenagem maior, para tudo funcionar de forma harmoniosa. Veio o pecado, isso deu uma rateada na engrenagem, né, projetada por Deus. Mas isso não significa que o trabalho hoje venha a ser punitivo para o ser humano. Pelo contrário, ele continua fazendo parte da sua essência. Sim. E é o que você falou, né? O trabalho, ele agrega valor para a gente, né? Ele nos dá o senso de importância, né? Quando a gente consegue realizar alguma coisa, né? A gente tem aquele senso de importância. E deveria ter também o senso de gratidão a Deus, né? Porque Ele nos dá força, Ele nos abençoa, Ele nos dirige, né? Então, o trabalho, ele produz uma característica que é a perseverança, né? Luciano, essa semana eu tive o prazer de reencontrar um amigo de infância por causa do Instagram. Ele me pediu o contato e aí a gente começou a conversar. Eu, com 9 para 10 anos de idade, eu estudava na escola adventista em Hortolândia. Até contei um pedacinho dessa história na pregação que eu fiz aí no Fonseca. E aí fala sobre, eu toquei nesse assunto porque tem a ver com exemplo, tem a ver com aprendizagem, tem a ver com trabalho. Eu sempre acompanhei meu pai. Meu pai, ele sempre trabalhou com construção a vida toda. Ele pega o terreno limpo e ele constrói a casa, o prédio, o que for. E na época ele construiu a escola adventista. Uhum. E eu, por acompanhar meu pai e através do exemplo que ele me passava da importância do trabalho, eu queria acordar cedo e ir com ele. E aí, esse amigo meu, eu mandei mensagem, falei, cara, você lembra da história da torneira? O que foi isso? A família é muito rica, ele convidou os amigos da escola adventista para ir jogar futebol na casa. A casa com uma mansão, piscina, campo de futebol, tudo que você pensar tinha na casa. E era o paraíso para a molecadinha de 9, 10 anos de idade. Só que na hora que a gente entrou na mansão, a molecada saiu correndo, tropeçou, quebrou a torneira do jardim. Era um cano alto. E aí, rapidamente, todo mundo ficou assustado, com medo. Eu falei, só um pouquinho, galera, vamos lá jogar bola que eu vou aqui. O meu pai estava fazendo a casa do diretor. Era perto a casa. Eu desci, fui lá, peguei uma ceguetinha, 9 anos de idade. Peguei uma ceguetinha, peguei uma lixa, peguei um pedaço de cano, voltei, cortei o cano até onde eu podia cortar, lixei por dentro, por fora, passei a cola de cano, colei a torneira ficou pronta, com 9 anos de idade. Então, aprendizagem, exemplo e trabalho. E aí depois vem também as bênçãos, lógico. E aí a gente faz um paralelo aí quanto ao que Deus prepara e faz para a gente também, quando a gente faz a vontade dele, entende, aprende, coloca em prática o trabalho e a educação em si, que é o que a lição tem trazido para nós. A mãe dele, no dia seguinte, soube da história, foi lá na escola adventista, pediu licença para o diretor com uma caixa linda na mão. E aí foi lá, eu lembro disso como se fosse hoje. Bateu na porta, pediu licença para a professora, abriu a porta, e aí então ela me chamou pelo nome, eu nem conhecia tão bem a mãe dele, e ela falou, ontem eu soube que foi um grupo de alunos aqui da escola, lá em casa, e aconteceu um acidente lá de quebrar a torneira, mas aí eu cheguei, a torneira estava pronta, arrumada, eu nem soube que quebrou. Meu filho contou a história e está lá melhor do que antes, e eu vim trazer um sapato.
Por que eu contei essa história? Porque tem a ver com exemplo, tem a ver com perseverança, tem a ver com trabalho, sim, tem a ver com o benefício de quem estuda, de quem vê o exemplo bom, de quem coloca em prática através do trabalho. E Deus reconhece o seu, o meu trabalho em tudo que a gente faz. E se for com um propósito de salvação, se for com um propósito de levar isso, a educação, né, o trabalho, para salvar muitas vezes, ou para ajudar o próximo, as recompensas virão. Vê através, sim, de um sapato, mas pode vir através da salvação quando ele vier de verdade mesmo, né? Então, verdade, é algo maravilhoso, assim, que uma criança de 9 anos está usufruindo agora. Não era nem a lição da época, mas era de educação, era de exemplo, era de trabalho, e agora tendo as bênçãos também. Isso é maravilhoso. Não, com certeza. Gabriel ia falar, Gabriel? Você estava falando antes da satisfação do trabalho. Uhum. E o grande exemplo que a gente tem é do próprio Deus. O Deus descansou. Igual, quem é que quer dizer que vai descansar quem não faz nada? Uhum. Então, assim, você... vou descansar. Descansar de quê? De não fazer nada? Não. Então, é o exemplo de Deus. Deus é o que Deus fez. Pelas escrituras, que ele trabalhou por uma semana criando o mundo, um exemplo, e depois deu o exemplo que no sábado descansou. E aí a satisfação que a gente pode ver do trabalho. Quando ele criou, a cada dia ele criava, ele disse que era bom. E no final ele criou o homem e disse que era muito bom. E ao sábado descansou. Então, ele mostra o quê? Que o trabalho que Deus foi vendo, ele foi vendo o quê? A beleza do trabalho e foi vendo o resultado. E a cada resultado ele diz que era muito bom. Quando ele diz que era bom, quer dizer que Deus estava muito satisfeito com o que foi feito. Então o trabalho dignifica, e o trabalho que traz assim uma satisfação grande, que a gente pode ver isso no próprio Deus. Sim, e o trabalho... Luciano. Oi. Luciano. Oi. E Deus continuou nos dando exemplo, né? Mesmo depois, como o Gabriel falou, né? O exemplo que deu lá na criação, né, que ele trabalhou durante uma semana, né, criando todas as coisas, o nosso maior modelo, né, que é Jesus Cristo, né, também trabalhou desde cedo, né, desde criança ele trabalhava ali com José ali na carpintaria, né, de José, e também é o nosso maior exemplo, né, nessa questão também do trabalho, né, do desenvolver do caráter e de tudo através do trabalho, né? Trabalho, sim, honesto. Sim, e mais, né? Assim, o trabalho de Deus é um trabalho com excelência, né? Assim, é por isso que quando a gente vem trabalhar na igreja, né? Ou para a igreja, né? Mas enfim, quando a gente está dentro da obra de Cristo, dentro da obra do Senhor, a gente tem que fazer o nosso melhor, cara. A gente precisa fazer o nosso melhor. A gente precisa se comprometer e cumprir as coisas que a gente se compromete, dedicar e dar o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos talentos, porque Deus, ele é assim, ele faz as coisas com excelência. Ele dá o melhor dele, né? O Gabriel falou da criação, Deus, imagina, cara, para Deus falar que o negócio estava bom, né? Você só fala que tá bom ou muito bom para alguma coisa que você tem referência, né? Assim, quando você diz assim, cara, vamos lá, eu fiz esse copo, né? Para eu dizer que quando eu terminei de fazer esse copo e eu disse que ele tá bom, é porque eu já vi outros copos que não ficaram tão bons, né? Ele é bom porque eu estou comparando ele com alguma outra coisa, né? Agora, imagina Deus falando que aquilo que era bom, né? Assim, primeiro que ele estava comparando com alguma outra coisa que ele mesmo tinha feito, né? E segundo, que, assim, era um negócio com excelência, né? Quando você vai para o templo, né? Quando você vai lá, quando Deus instrui Moisés a construir o tabernáculo, Deus é específico nas coisas. E ele não só é específico nas coisas que ele queria que fossem feitas, mas ele também deu dons para as pessoas executarem aquela obra, né? E assim é na igreja, né? Assim é na igreja. Deus é específico. Todos nós
6 aqui, mais os outros que não estão aqui, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer na igreja. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer. A gente sabe que a gente tem que receber bem as pessoas que chegam, porque são almas que carecem da misericórdia de Deus e precisam ser salvas. E aí isso passa pela nossa recepção. A gente sabe que a gente, para ir lá no púlpito pregar, e aqui já saibam que ano que vem vão botar toda essa galera que fez estágio durante 2 anos passando lição de escola sabatina, essa galera vai tudo pregar na igreja. Não sei por que nunca pregou, mas esse ano, 2021, essa galera vai tudo pregar na igreja. Aí, Augusto! Que todo mundo fala sobre isso, fica falando meu Não, nome. mas eu não estou falando de você não, cara. Eu estou falando de você, eu estou falando do Sloan, eu estou falando da Shirley, eu estou falando da Melinha, eu estou falando do Cristiano. Essa galera já tudo fez estágio na lição, vai tudo pregar no que vem. E a gente sabe que para a gente pregar, cara, a gente tem que estudar a palavra de Deus com afinco. A gente tem que se debruçar nisso. Se a gente assume um departamento, seja tesouraria, seja escola sabatina, seja educação, seja mídia, seja qualquer outro departamento, cara, a gente tem que se debruçar naquilo. A gente tem que se dedicar, seja a gente diretor, associado, auxiliar, qualquer outra coisa. Se a gente se propôs a trabalhar, a gente tem que se dedicar a fazer com excelência. Porque Deus, ele faz as coisas na nossa vida com excelência, né? Então, a gente precisa fazer do mesmo jeito. A gente precisa fazer do mesmo jeito, né? É muito interessante isso, né? Tem aí um senso de justiça, né? A gente sempre quer de Deus o melhor, né? E aí o mínimo que nós podemos fazer é tentar também fazer o nosso melhor, né? Até porque a gente sabe que quando a gente excede a nossa capacidade, havendo necessidade, sendo de acordo com a vontade de Deus, ele vai complementar aquilo que você não consegue fazer. Exato. Mas ele não vai intervir enquanto você não se dedicar até a sua potencialidade, né? Então, ele espera que você faça a sua parte e aí você vai ver realmente milagres acontecerem, né? Porque vai exceder aquilo que você pode, aí você vai perceber a presença dele. Exato. Então, E você falou do melhor, né? Deus, eu acho que Deus, ele não quer o melhor. Ele não quer que a gente dê o melhor. Ele quer que a gente dê o nosso melhor. exatamente. Ele sabe que o melhor a gente nunca vai conseguir dar, né? Mas o nosso melhor a gente pode, né? Exatamente. A gente não pode levar as coisas de Deus a la Bangu, né? A gente tem que fazer as coisas de Deus, trabalhar, né, para Deus, com dedicação. E não só isso, não só se refere às coisas da igreja, né? Isso se refere também no nosso dia a dia. A gente tem que lembrar que nós somos cartas abertas, é o que Paulo fala, né? Se somos cartas abertas, as pessoas estão olhando para a gente e estão tentando ver Cristo, né? Elas estão olhando para a gente e tentando ver Cristo. Então, o que a gente está fazendo, especialmente no nosso trabalho, né? Porque no nosso trabalho, no lugar onde a gente trabalha, é o lugar, talvez, que a gente passe a maior parte do nosso tempo, mais do que na nossa casa. Hoje não, né? Mas não. Até pouco tempo, sim. Mas, enfim, as pessoas estão olhando para a gente, cara. E a gente não pode ser uma coisa lá e uma coisa aqui. A gente tem que ser um todo. A gente é um ser. Nós não somos vários seres, né? Não tem o Augusto do trabalho, o Augusto da igreja e o Augusto da casa, né? Você tem o Augusto. Né? Com certeza. Não, assim, isso é muito significativo, Luciano. Eu, assim, já tive várias situações onde as pessoas já vieram para mim e falaram da diferença do comportamento, né? Então, acho que todo adventista tem que ser minimamente notado, cara. Não tem como a gente não ser notado. Porque a gente chega no lugar, a gente não fala palavrão, a gente, né, não faz certos tipos de brincadeira, né? A gente tem uma polidez diferenciada, né? E aí tem até
uma história engraçada que uma vez precisava no trabalho fazer uma viagem, etc e tal, e aí um dos colegas falaram assim, a minha esposa só falou que eu posso ir porque eu vou ficar com você e você é tudo certinho. E eu nem diria, cara, que é o nós adventistas. Eu acho que nós cristãos. Eu acho que qualquer cristão, independente da denominação, entendeu? Sim, o cristão sim. verdadeiro, ele precisa executar o seu trabalho da mesma maneira como Cristo executava na carpintaria de José, como o Cristiano falou, com devoção, com dedicação, fazendo o seu melhor. Assim José foi notado, assim Daniel foi notado. Eles não pregaram sobre o sábado onde eles estavam, mas foram primeiros ministros dos maiores reinos da terra das suas épocas. Agora, imagina, eu fico imaginando você, sei lá, pegar um móvel feito por Jesus. Devia ser uma coisa sensacional, né? Exato. Capricho total. Exato. E assim, voltando ao exemplo aí de José e Daniel, cara, José é primeiro-ministro do Egito, nos tempos áureos aí do Egito, né? Numa das eras áureas do Egito. Daniel, então, cara, imagina, Daniel era primeiro-ministro dos Estados Unidos. Aí a China vem e destrói os Estados Unidos. Daniel continua sendo primeiro-ministro. Como assim? Entendeu? Então, assim, foi isso. Mas por quê? Porque ele pregava sobre o sábado, sobre o dízimo? Não, porque ele fazia as coisas do trabalho dele com excelência, dedicando aquilo como servindo ao Senhor, aquilo que tem para fazer, né? A gente precisa fazer como se a gente estivesse fazendo para o próprio Deus. Aliás, Paulo fala isso, né, em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, né? Então é isso, a gente precisa fazer tudo para a glória dele. Luciano, eu acho que assim, foi esse mundo de pecado, talvez até um pouco dessa questão da sociedade contemporânea, né, como é que as coisas estão colocadas hoje em dia, que colocou o trabalho como uma questão de punição, né? Falando daquela palavra tribalho, né, que tem a ver com uma punição que era dada e etc e tal. Mas isso é mais uma das deturpações, né, que o pecado colocou no mundo, porque tenho certeza que muitas pessoas vão ver esse vídeo, se Deus quiser, cada vez mais, e tenho certeza que todo mundo um dia encontrou satisfação em alguma coisa que fez no seu trabalho, ou já se imaginou trabalhando em alguma coisa que lhe desse satisfação, né? Porque, agora, ficar em casa para uma pessoa que já está, de alguma maneira, engajada, mesmo que num trabalho que não goste muito, muitas vezes não entra nem no campo da cogitação, sabe? Ela não pensa em não trabalhar, ela quer trabalhar em alguma coisa que lhe dê um pouco mais de prazer, etc e tal, entendeu? Mas todo mundo quer estar envolvido com algum afazer que te dignifique, né? que mostre a sua potencialidade, né? Olha, realmente, eu sou um exemplo de que, assim, durante toda a minha vida, graças ao bom Deus, tive muita satisfação. Eu posso trabalhar, às vezes, meio, né, demais e etc. Né? Às vezes a esposa até reclama um pouco disso, mas eu faço tudo aquilo com muita satisfação, entendeu? E eu acho que todos nós devíamos buscar, porque Deus quer que a gente viva de uma maneira plena e satisfeita, entendeu? Então, se hoje você está num trabalho que te desagrada e etc., ore a Deus, peça instrução, porque ou seu trabalho se transforma e passa a te agradar, ou outras oportunidades certamente podem surgir. Ô, Luciano, e tem outra, dentro disso que o Augusto acabou de falar, a gente tem que entender que a vida nossa aqui na Terra é um estágio para a vida que nós teremos na eternidade. Né? Então, se a gente precisa aprender, a gente tem que aprender aqui agora, na escola da vida aqui deste mundo, né? O tema da lição geral não é educação e redenção, né? Então a gente precisa aprender aqui, porque tem muitas pessoas que têm um pensamento assim meio diferente, né? E acha que lá no céu a gente não vai fazer nada, né?
A gente vai lá para o céu, vai lá para a eternidade, morar com Cristo lá, e a gente vai ficar a vida toda lá deitado numa nuvem sem fazer nada. E não é assim. Lá o trabalho vai continuar, A assim como é no eternidade eu Éden. diria que não, mas assim, um tempinho, pelo menos no início, para a gente dar uma relaxada do que a gente viveu aqui, podia ser, né, cara? Pois é. Porque é o que eu estava falando lá no início, né? Muitas pessoas acham que Adão e Eva não faziam nada lá no Éden, né? Só ficava lá deitado, sentado, pegou uma rede, amarrou numa árvore, ficava deitado o dia todo sem fazer nada, tendo uma vida ociosa. Não era isso. A questão é que eles trabalhavam, a diferença é que não existia o pecado, eles não se cansavam. Né? Isso é uma coisa que eu vou querer tirar essa dúvida. O que Adão e Eva faziam no Éden? Porque a Bíblia diz que Deus colocou eles lá para cultivar o jardim. Pois Cara, é. mas assim, o que a gente faz hoje quando a gente cuida de um jardim? Basicamente, para a gente cuidar do jardim, a gente tem que adubar a terra porque a terra está ruim. Botar pesticida para acabar com as pragas. E matar as ervas daninhas. O que Adão e Eva faziam, cara? Não tinha praga, não tinha erva daninha, não tinha folha seca. Não tinha nada, mas... É verdade. E outra, quando vem o pecado, Deus fala assim, agora com o suor do teu rosto, tu vai ter que plantar e colher e tirar espinho. Meu irmão, como que devia ser a terra que Adão usava para plantar depois do pecado, imediatamente depois do pecado? Comparado com a terra daqui de casa, meu irmão, ele devia jogar a semente lá, o negócio brotava na hora. É isso, mas acho que parte da sua resposta está aí no que você acabou de dizer. Tem certos motivos que você tira, né, o tubérculo, você tira, você tem que plantar de novo. Né? Então, acho que tem alguns cultivos que... E talvez Deus tenha... Claro, tem várias árvores que já estavam lá e etc e tal, mas ele deve ter deixado um campo ali, olha só, agora você planta do jeitinho que você quiser, tá aqui as espécies, entendeu? Aí você vem aí para você depois fazer o seu pratinho, entendeu? Augusto, só o trabalho que ele teve de colocar nome em todos os animais, né? Imagina. Isso já foi um trabalhão, né? Isso já foi um trabalho tremendo. Só o trabalho que ele teve de fazer Eva parar de fazer besteira, meu irmão, já deve ter sido... Acho que Deus falou assim para Adão, a tua vida está muito calma, mas vou te arrumar um problema. Aí criou Eva. Você sabe que não tem mulher no grupo aí agora, né? É só porque não tem mulher no grupo, a gente está aproveitando aí para ver. Não. A Kathleen que tá aí só está representada. A Kathleen raspou o cabelo. Pois é, né? Não tem ninguém para defender. Mas, enfim, cara, assim, de fato, e foi bom, assim, até eu gravei o vídeo da quinta-feira da semana e tem tudo a ver com o que a gente até falou na Comissão de Nomeações, né? A mordomia, ela passa por todos os aspectos da nossa vida. Às vezes a gente tem a tendência a, quando fala de mordomia, falar só sobre dinheiro, né? E o trabalho também faz parte da mordomia. Porque o que é mordomia? O que é ser mordomo? É administrar os bens do seu patrão. É o cara que administra os bens de alguém. Isso é ser um mordomo, né? E o que a gente faz? A gente administra os bens de Deus. Quais são? O nosso dinheiro? Sim. Né? Meu é a prata, meu é o ouro, já diz a Bíblia. Os nossos talentos? Também. Né? A nossa força física para executar o nosso trabalho, a nossa força intelectual para executar o nosso trabalho? Também. Né? A Bíblia diz, não diga, quando você colher os frutos do seu trabalho, não diga, a minha força fez isso. Não. Foi Deus que te deu a força. Né? A Bíblia fala isso. Então, ser mordomo é também ser mordomo no trabalho. Porque a gente administrar bem aquilo que a gente faz, né? Aquilo que os talentos que Deus nos deu e a nossa força física, intelectual, emocional, e dessa maneira mostrar Deus na nossa vida,
sendo honesto no trabalho, sendo perspicaz, perseverante, né? Sem fazer corpo mole, né? Você está honrando a Deus dessa maneira e você está sendo um bom mordomo também. Né? E isso que você falou, Luciano, é importantíssimo, né? Assim, o comportamento cristão e o jeitinho brasileiro, né, na expressão da palavra que você está pensando aí, tá? Você que está assistindo, é exatamente aí, por esse jeito aí que você está pensando. Não são coisas compatíveis, não, tá? Então, aquela morcegada que você dá no trabalho, pode ter certeza, Deus está olhando para você com olhar de reprovação, entendeu? Aquela saída mais cedo que você dá, né, sem uma necessidade, sem uma combinação, também Deus está olhando para você com olhar de reprovação. Então, ele quer que você faça o que você foi contratado para fazer. Combinado não sai caro, né? Então, combinou, vai fazer com excelência, vai fazer com capricho. Se você realmente se esmerar, talvez você consiga fazer as coisas cada vez mais rápido, né? E aí você pega outras coisas para fazer, né? Não vai morcegar. Você vai produzir mais, o seu patrão vai deixar ele ainda mais satisfeito, né? E vai ter uma relação legal com o seu patrão. Daí que vem as oportunidades de promoção, entendeu? Você mostrar a sua capacidade, mostrar o ganho que você pode dar para a organização. E aí sim, né? Não vem só de um pedido num certo momento, eu quero uma promoção, mereço uma... Tem que merecer de fato, né? E é isso que Deus quer da gente. Então, tem um comportamento correto em todos os momentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Porque às vezes na mocegada, igual o Augusto falou aí, às vezes não, o patrão ninguém sabe, ninguém está vendo, o patrão nem vai saber disso. Não. Agora no home office é mais fácil ainda, né? Aí ele acontece. Aí o que acontece? Lá na frente, aí quando acontece alguma coisa que você é punido por uma coisa, lá bem adiante, aí você vai falar assim, e agora? Vai culpando quem? Você não tem que se lembrar que por aquilo que você fez errado lá no passado. Aí você começa a lembrar, começa a repensar. Será que quem é que é o culpado? Será que eu fui culpado em algum momento? Sim, verdade. E para nós encerrarmos aí a nossa lição, vou ler aqui um texto da senhora White que está na página 60 do livro Patriarcas e Profetas e está lá na parte de sexta-feira da lição. Diz assim: e a vida de trabalho árduo e preocupações, que dali em diante deveria ser o destino do homem, foi ordenada com amor. Uma disciplina que havia se tornado necessária pelo seu pecado, foi o obstáculo posto à satisfação do apetite e dos maus desejos, para desenvolver hábitos de domínio próprio. Fazia parte do grande plano de Deus para restaurar o ser humano da ruína e degradação do pecado. E é verdade, né? O trabalho estimula a gente a ter domínio próprio, né? A se dominar e a se lapidar também, né? Porque a gente não consegue tudo que a gente quer, né? Nesse mundo, a não ser que você seja muito desonesto, aí você consegue, verdade. Mas e o preço que você vai pagar por isso depois, né? É algo a se pensar. E mais do que o preço, né? Eu acho que o pensamento correto seria, cara, o que Jesus fez por mim, né? Será que vale a pena eu fazer isso aqui? Deixa eu agradá-lo, deixa eu mostrar que eu amo fazendo aquilo que ele me pede, né? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos ajude a seguir nessa caminhada de trabalho árduo rumo à Nova Jerusalém. Amém. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Fechou bem. Então, beleza. Então, Islã, faz a oração aí pra gente, por favor. Assim, vamos orar. Pai querido, que está no céu, estamos agradecidos, Senhor, porque mais uma semana nós trabalhamos, nós estudamos, mas uma noite nós podemos passar aqui um momento para recapitularmos a lição, onde nós reencontramos amigos, onde nós ouvimos experiências, onde nós estudamos a tua lição, Senhor. E relembramos, Senhor, coisas que nós precisamos colocar em prática, como
que a nossa dedicação a Ti, ela deve ser de forma justa, assim como Tu és justo conosco, Senhor. Nós possamos ter em mente que Tu és santo e de que nós precisamos Te honrar, mesmo com o nosso trabalho, mesmo em casa, mesmo na igreja, da mesma forma, Senhor. Possamos ter isso em nosso coração e que possamos ser servos Teus, Senhor. Possamos ser espelhos, ser exemplos, assim como Tu foi aqui na terra. Pedimos, Senhor, que continue conosco, com nossas famílias, abençoando também aqueles que estão doentes, curando eles, Pai. Dá-nos um bom sábado na Tua companhia, que amanhã possamos estar na Tua casa para Te adorar, e à noite também, e hoje à noite, possamos dormir bem tranquilos, Senhor. Nos proteja, nos guarde, nos abençoa. São essas bênçãos que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.